E vamos ler o último versículo da leitura oficial que fizemos, que foi o versículo 11. Romanos capítulo 6, versículo 11. Toda honra, glória, louvor, adoração seja dada ao Senhor nosso Deus. Romanos capítulo de número 6, versículo de número 11. Quantos acharam a palavra, digam amém. Assim também vós, considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mais uma vez, assim também vós, considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos orar. Deus, eu te dou graça pela leitura da palavra. E nessa noite nós te pedimos a graça do Senhor para que possamos transmitir na tua igreja. E que o teu povo nessa noite, Senhor, saia da tua casa verdadeiramente alimentado e edificado na palavra. Assim nos usa nas tuas mãos e abençoa este culto, abençoa esta palavra, abençoa a nossa vida. E assim continua conosco, é o que te pedimos, meu Pai, e pela fé te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Gostaria nessa noite de trazer uma palavra com o seguinte tema: como vencer o pecado. Vamos falar um pouquinho hoje sobre salvação, doutrina da salvação. Vamos falar um pouquinho da doutrina do pecado, a teologia. E esse vai ser o tema dessa segunda-feira. E eu acredito que da próxima também. Como vencer o pecado? No versículo 10 de Romanos, capítulo 6, é o contexto dessa palavra, e o versículo 12, diz assim o 10. Pois quanto ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. O versículo 10 está falando especificamente da pessoa bendita e gloriosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que venceu o pecado, morrendo na cruz. E quando morreu de uma vez para o pecado, mas ressuscitou no terceiro dia, e ele está vivo e vive para Deus. E eu quero nessa noite dizer que da mesma maneira que Jesus morreu e ressuscitou, nós também, que aceitamos a Cristo como Salvador, o capítulo 6 nos ensina que no momento que nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós também somos mortos com Ele na cruz. Nós passamos pelo batismo na morte. E no momento que nós morremos ali, aceitando a Jesus, morremos para o pecado. E a partir daquele momento passamos a viver para Jesus, para Deus em Cristo Jesus. Assim também vós, então, considere isso. O que o texto está dizendo é que cada um de nós devemos ter atenção a isso, considerar isso, porque é isso que agora faz parte da nossa vida. É isso que agora é a tônica da nossa vida. Nós já morremos para o pecado e agora estamos vivos para Deus em Cristo Jesus. Porque em Cristo Jesus o Senhor nos perdoou de todos os nossos pecados. E agora nós estamos vivos para adorar a Deus. O versículo 12, ele vai dizer: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Paulo está advertindo a igreja de Roma para que aqueles irmãos não venham mais dar ocasião ou motivo para o pecado em suas vidas. Que eles não deveriam mais, de forma nenhuma, permitir que o pecado desse ordem na sua vida. Por quê? Porque no versículo 11 ele está dizendo: nós já morremos. Nós já morremos para o pecado. E o que é vencer o pecado? É morrer para ele. Quando nós morremos para o pecado não tem mais como nos envolver. Porque a gente está morto para ele. A gente vence ele assim. Nós vencemos ele pela vida de Jesus na nossa vida. Então nós passamos, amado, a viver a vida com Deus em Cristo. A nossa vitória sobre o pecado
É exatamente a vitória que Jesus deu para nós. Quando morreu, de uma vez por toda, o seu corpo mortal morreu de uma vez por toda, e ele ressuscitou, e está vivo e vive para Deus. É assim que nós devemos também nos considerar aqui. E não mais permitir que a força do pecado volte a dominar. Porque quando nós entregamos a nossa vida para o Senhor Jesus, a sua vitória na cruz, em cima do pecado, em cima dos demônios, do diabo, do inferno, foi a nossa vitória. E Ele entregou para nós essa vitória. E agora, portanto, nós devemos levar uma vida na pessoa de Deus, na pessoa do Senhor, nosso Deus, em Cristo, que nos concedeu a vitória. E lutar e vigiar para que o pecado não mais domine as nossas ações, os nossos membros. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer: não reine, portanto. Vocês têm que se considerar assim. Ninguém mais pode se considerar uma pessoa, um homem, uma mulher, agora vivendo na lama do pecado. Não, a gente foi lavado pelo sangue. Então agora nós devemos nos considerar como lavados pelo sangue. E uma vez sendo lavado pelo sangue, amado, nós estamos vencendo o pecado. E portanto Deus está nos dando poder para a nossa vida, para que nós não venhamos mais permitir que o pecado domine a nossa vida. Domine a nossa vida. Eu gostaria de fazer uma leitura nessa breve introdução para os irmãos. Em Hebreus capítulo 12, versículo 1. Como vencer o pecado se ele tão de perto nos rodeia, nos persegue? Né? Como é que nós vamos fazer isso, então? Leia lá o que está escrito em Hebreus 12, 1. Portanto, nós também, os que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Como vencer o pecado se ele está de pertinho conosco, ele está perto de nós? Meu irmão, não foi porque você aceitou Jesus como Salvador que você está completamente isento do pecado. Ele vive pertinho de nós, rodeando a nossa vida, tentando nos envolver, tentando nos dominar, tentando nos vencer de novo. E como nós devemos vencer o pecado? Se ele tão de perto está nos rodeando. Leia para nós Gênesis capítulo 4. Leia o que está escrito no versículo 7. Inclusive eu gostaria que a Rebeca, que tem a NVI, também faça essa leitura. Pode ler, Vivian. Se bem, fala. Pode ler, meu filho. Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. E se não fizer bem, o pecado já aporta e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Rebeca. Se você fizer o bem, não será aceito, mas se não fizer, saiba que o pecado ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Eu fiz questão que ela lesse na NVI, porque ela nos dá um pouquinho mais de claridade. Ela diz assim: o pecado que está na porta, na verdade essa porta é uma ameaça. O pecado está de perto nos rodeando e ele é uma grande ameaça para a nossa vida em Cristo. Samuel, vira de frente para cá e presta atenção para a palavra. E não faz o que chama mais atenção, por favor. O pecado ele está à espreita. A porta quer dizer que ele está à espreita. Ele está esperando a oportunidade de dar o bote e te dominar de novo. Porque você já dominou através de Cristo, que nunca pecou, venceu o pecado e a morte e te deu a vida. Ele nos deu a vida para que nós viéssemos viver agora a vida dele. Porque nós só podemos vencer o pecado vivendo a vida dele.
E agora o Senhor mostra para Caim que o pecado ele é a maior ameaça para o ser humano, destruição. Porque o pecado é o aguilhão da morte. Você sabe o que é o aguilhão? É aquele instrumento que o cidadão usa lá para ferir com a ponta dele os animais. E o pecado é esse aguilhão. O aguilhão da morte. Isso quer dizer, é igual uma flecha. Se fincar o pecado em você, você já está conectado com a morte, automaticamente. Porque ele é o aguilhão da morte. Mas aí o Senhor olha para Caim e vê que ele já está ferido pelo aguilhão. E ele está dizendo assim, o pecado está te ameaçando, está às portas, está espreita. Mas só tem uma coisa. Você deve dominar sobre ele. O que o Senhor está dizendo é isso. Não reine, portanto, no vosso corpo mortal o pecado de novo. Vocês já venceram ele pelo Senhor. O Senhor venceu e deu vitória para todos nós. Então não podemos mais nos deixar ser dominado ou envolvido pelo pecado. Nós temos condições. Deus falou isso para Caim. Se você deve dominar. Não deixe ele reinar em você. Não deixe ele dominar você. Mas você deve dominar. Caim não conseguiu vencer o pecado. Ele foi envolvido pelo pecado e matou seu irmão Abel. A gente sabe da história. Mas nós, servos de Deus, podemos e devemos dominar os nossos impulsos, a nossa carne, o pecado. Nós devemos dominar. E aí eu quero fechar com o último texto, é só uma introdução, no mesmo livro de Romanos, capítulo 6, e o versículo 4, que diz assim: de sorte que fomos sepultados com ele. Quem é sepultado? Quem é sepultado? Não. Sem ser um texto. Você pega uma pessoa. Quem é sepultado? Isso, defunto. Isso que é. A resposta é essa. De sorte que fomos sepultados com ele, pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Preste atenção nesse texto. Como eu posso vencer o pecado? Quando a gente aceita Jesus como Salvador, a gente morre. E o velho homem, aquele velho homem que pecava 24 horas, ele é sepultado, desce a sepultura. Então ele é enterrado pelo batismo nas águas. Quando a gente se batiza nas águas, a gente deixa ali o velho homem. E a partir desse momento que o Senhor nos faz ressurgir em Cristo, nós devemos andar em novidade de vida. Em novidade de vida. Todo dia uma vida nova, lutando contra o pecado, porque agora nós temos condições de dizer não, não vou fazer, não vou agir, agora a minha vida será diferente. Agora eu ando em nova vida, em uma nova história, uma nova estrada. Agora eu ando em novidade de vida. A minha vida agora é só novidade. Não é mais aquela vida que as pessoas ouviam falar que eu era isso e era aquilo. Agora a minha vida é uma vida nova diante de Deus. E é isso que Deus ele nos concede para vencermos o pecado. É que agora em Cristo nós temos a possibilidade de começar uma história nova, uma vida nova, um novo andar, um novo caminhar com o Senhor. E como deve acontecer essa vida, essa novidade de vida? Como eu devo me portar todos os dias a partir do momento que eu entreguei a minha vida para Jesus? Como é que eu devo vencer? Como é que eu devo fazer para que o pecado novamente não tome conta da minha vida, dessa minha nova vida, e me arraste para aquela vida do submundo de novo do pecado? Como eu devo fazer me comportar? Primeira coisa, eu devo vencer o pecado pela palavra de Deus. Se eu aceitar a Cristo como meu Senhor e Salvador, mas eu ignorar esta palavra, se eu não ler a palavra, se eu não vir para culto de doutrina como este para aprender a palavra,
eu não vou ter como continuar dominando a minha carne. Eu não vou ter como dominar os meus impulsos, os meus pecados. Vai chegar uma hora que ele vai me dominar e vai reinar de novo sobre mim. E eu vou voltar àquela velha vida. Se eu não der o devido valor à palavra. Eu preciso valorizar a palavra. E o que o diabo mais está fazendo hoje para destruir as igrejas? Ele está fazendo com que os crentes não valorizem a palavra. Por isso, os cultos de doutrinas cada vez mais se esvaziarão. Porque isso é um projeto do diabo na vida da igreja. Para destruir os crentes. É por isso que o pecado está reinando, está mandando na vida de muitos. Que não deveria mais mandar, porque ele já entregou a sua vida para Jesus, portanto vive uma nova vida. Mas o problema é que ele não quer valorizar a palavra. E se ele não valorizar a palavra, ele vai voltar a pecar. E se ele não ler a palavra, ele vai voltar a pecar. E se ele não guardar a palavra, ele vai voltar a pecar. É por isso que no livro de Apocalipse, capítulo de número 1 e o versículo 3, me acompanhe na leitura. Está escrito assim: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Por que João está alertando a igreja? Porque ele está dizendo, cuidado, o tempo da nossa partida está próximo. E se você não tomar cuidado, você pode ser vencido pelo pecado. Pelo fato de não ler, nem ouvir, e muito menos guardar a palavra desta profecia. A palavra de Deus, no nosso coração, na nossa mente, dentro de nós, a palavra dentro de nós, ela nos dá recursos para dominar o pecado. Para não deixar ele invadir a nossa alma. Para não deixar ele tomar conta da nossa vida e, portanto, reinar nos nossos membros. É a palavra. Quando você lê o Salmo 119, vamos para lá. O Salmo de número 119. E o versículo de número 9 e 11. Leia para nós. 119. Gabriel, leia para nós. Salmo 119, versículo 9. Isso. E o 11 também. Você leu 9, pula o 10 e leu o versículo 11. Salmo 119, versículo 9. Pode ler. Mancebo o seu caminho, observando-o conforme a tua palavra. 11. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Você está ouvindo essa palavra? Como purificará o jovem ou o mancebo o seu caminho? Olhando, observando a palavra. Olhando a palavra. Observando o que nela está escrito. Atentamente lendo. Ouvindo. Olhando para a palavra. Versículo 11 diz assim: escondi esta palavra que eu estou observando, que eu estou analisando, que eu estou estudando, que eu estou meditando. Eu escondi ela no meu coração. Para quê?
disse o salmista, para não pecar contra ti. Você está percebendo como a palavra de Deus nos leva a vencer o pecado? A reinar e a não permitir que ele nos domine? Deus falou para Caim, ele está te ameaçando, ele está à espreita, ele está às portas. E o desejo dele é possuir, é te dominar, é te controlar, é reinar sobre ti. Mas tu deve reinar, dominar ele, reinar sobre ele. Não deixe ele te envolver. Mas como se Caim não tem a palavra no coração? Como Caim não tinha a palavra, não tinha a lei, não tinha os mandamentos, não escondeu no coração dele, então o pecado veio e dominou a mente, o coração e as ações de Caim, e ele matou o seu irmão. Mas a Bíblia está nos ensinando que nós devemos observar, olhar, meditar, estudar, ler a palavra, aleluia, e guardar no nosso coração, para a gente não cometer como o que cometeu Caim. A Bíblia está dizendo, escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. É a palavra de Deus, é observando, lendo, estudando, guardando, vindo para o culto de doutrina como este, para aprender a palavra, botando no coração, que vai fazer com que nós venhamos não pecar contra o Senhor e não permitir que o pecado nos domine e nem reine sobre nós. Amém? Então, como vencer o pecado? Pela palavra de Deus. Observando, lendo, guardando a palavra de Deus. Leia para nós, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Quem achar pode ler. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Olha o que Paulo está falando para a igreja de Corinto. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Poder de Deus para vencer o pecado. Poder de Deus para vencer o domínio e a força do pecado. A palavra de Deus é a palavra da cruz. É a palavra do seu Filho que morreu por nós, que ressuscitou ao terceiro dia. A palavra da cruz é loucura. É loucura para aqueles que perecem, para aqueles que vivem no pecado. Eles não querem saber da palavra. É por isso que querem continuar pecando e não conseguem se desvencilhar das amarras do pecado. É porque eles não querem crer na palavra. Mas a Bíblia está dizendo, a palavra da cruz é loucura para os que perecem. Mas para nós que cremos na palavra, é o poder de Deus. É o poder de Deus, é o poder de Deus. Para nós que somos salvos, é o poder de Deus. E esse poder desta palavra que Deus nos dá é para vencer o pecado. É para dizer não a Satanás. É para dizer não ao domínio e à força do pecado. Glória a Deus. Como vencer o pecado? Pela palavra. Pela palavra. Quando você sentir que você está sendo envolvido porque o pecado está perto. Eu li aqui Hebreus 12:1. Ele nos rodeia de perto. E o Senhor falou para Caim. Ele está à espreita. Ele está te ameaçando. Ameaçando a tua vida espiritual, a tua vida com o Senhor. Mas nós temos poder para vencê-lo. E que poder é esse? A palavra de Deus. Guarde a palavra de Deus no teu coração. Guarde a palavra de Deus na sua mente. Conserve ela viva na tua mente. Para que você possa dizer, não, isso aí não. Isso aí eu não quero. A palavra de Deus diz assim para mim. Não é isso. Eu não devo fazer dessa forma. A palavra de Deus é loucura para os que perecem. Porque quem está perecendo não valoriza a palavra. Ela é loucura. Ele não valoriza. Então ele olha para isso e diz, isso aí é besteira. Ele olha para a Bíblia e diz assim, isso é loucura, meu irmão. Eu quero mais viver a minha vida. Por que ele pensa assim? Porque é loucura a palavra de Deus. Ele não valoriza a palavra de Deus. E muitos de nós, como servos do Senhor, não estamos valorizando devidamente a palavra. Porque nós estamos, eu estou cansado.
Hoje um jovem ligou para mim. Eu estou cansado, pastor. Um jovem. Não. Nós precisamos valorizar mais a palavra. Porque quando a gente se sente assim, estou cansado de estar no culto. Estou cansado de estar lendo a Bíblia. Mas senta na frente de uma televisão que tu vai ver para onde vai o teu cansaço. Senta e pega o teu celular no WhatsApp que tu vai ver para onde vai o teu cansaço. Sabe o que é isso? Satanás, através do pecado, tentando nos envolver novamente e nos arrastar novamente para o mundo. O cansaço dá só quando a gente diz assim, tem que orar, aí o cansaço bate. Temos que ir para a igreja, aí o cansaço bate. Temos que ler a Bíblia, aí o cansaço bate. Sabe por que vai bater? É porque o diabo não quer que você leia. O diabo não quer que você conheça a palavra. O diabo não quer que você observe a palavra, guarde a palavra. Por que ele não quer isso? Porque ele quer te envolver no pecado para te matar. Mas o Senhor Jesus, ele quer que você observe a palavra, leia a palavra, medite na palavra, para que você venha a ser salvo. A palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus, é o poder de Deus. Essa palavra é poderosa para você vencer as suas tentações. Quando o diabo se apresentou diante do Senhor e disse assim, transforma essas pedras em pães. E ele disse, não é só de pão que vive o homem, mas é de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aleluia, Jesus. O Senhor venceu ele pelo poder da palavra. E muitos de nós estamos sendo derrotados porque não guardamos mais a palavra. A Assembleia de Deus que começou há 100 anos atrás já não é mais a mesma Assembleia de Deus. Por quê? Porque não querem mais guardar a palavra. Porque o que era pecado há 20, 30 anos atrás já não é mais hoje. E muitos estão defendendo isso. Sabe por quê? Deixaram de guardar a palavra. O que importa hoje é ajuntar multidão. É ajuntar povo. O que importa para muitos hoje é dizer, eu tenho um povão aqui. Mas eu não tenho um povão, eu tenho um povinho. Mas estou ouvindo a palavra. Isso para mim que é importante. O importante hoje é que tenha um povo que ouça. E que o coração arda ainda pela palavra de Deus. João 17:17 está escrito: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A missionária acabou de cantar um hino aqui. Acabou de cantar, na verdade. Sabe o que a verdade é? É a palavra. Sabe onde a gente vai obter santidade, ou seja, separação do pecado? Sabe quando nós vamos nos separar definitivamente do pecado? É quando nós vivermos na palavra. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A partir do momento em que nós meditarmos um pouco mais, lermos a palavra, a partir do momento em que essa palavra fazer parte da nossa vida, mais separado do mundo nós estaremos. Por que hoje a igreja está muito envolvida com o mundo? Por que a igreja está casada, aliançada com o mundo? Sabe por quê? Eles estão deixando a palavra. Como eu disse, o que era pecado antes já não é mais hoje. Então vamos lá, vamos viver a nova vida. O que importa é viver a nova vida, o que importa é juntar, o que importa é a multidão, a santidade. Que é isso? Para que isso? Isso já não é mais importante para muitas igrejas. Mas eu quero declarar nessa noite para esta igreja: a palavra de Deus ainda nos separa do pecado. A palavra de Deus é uma muralha. Ela é poderosa. Aleluia, contra o pecado. Continue lendo, meditando, estudando, ouvindo a palavra. Porque a palavra de Deus, ela te guardará de pecar. É isso que Jesus está pedindo. Pai, santifica-os na palavra. Na verdade, a tua palavra é a verdade. Que nós possamos viver uma vida bem longe e bem separada do mundo e do pecado. Segunda coisa pela qual nos leva a vencer o pecado. Primeiro, a palavra. A palavra. Segundo, o sangue de Jesus.
O sangue de Jesus nos leva a vencer. É por isso que nós temos que ser lavados, igreja. Aí fora ninguém vai vencer o pecado. Por quê? Porque eles não são lavados. Eles precisam de entrar debaixo do sangue de Jesus. É por isso que quanto mais o camarada espernega aí fora, faz força para largar a depressão, a ansiedade. Quanto mais faz força, mais ele fica atolado. Sabe por quê? Porque precisa do poder do sangue. E o poder do sangue é quem vai nos tirar da força ou quebrar completamente o pecado e arrancar de nós a força do pecado, a força maligna do pecado, porque o pecado é excessivamente maligno. E nós precisamos verdadeiramente do poder do sangue. 1 João capítulo 1, versículo 7, lá na epístola, não é o evangelho, é a primeira carta do apóstolo São João, perto de Apocalipse, capítulo 1, versículo 7. 7. Vamos ver o Samuel aí. Lê para nós, Samuel. Capítulo 1, versículo 7. Mas se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, enganamos a duas vezes. Se confessarmos os nossos pecados, Ele É fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Vocês entenderam essa leitura? Mas se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. O poder do sangue de Jesus é para nos purificar de todo o pecado. Sabe por quê? Porque se nós dissermos que não temos pecado, já estamos mentindo. É aí que entra o poder do sangue. Porque como o pecado está tão pertinho da gente, nos rodeando a toda hora para nos macular, para nos manchar. E aqui e acolá a gente peca, não tem jeito. Aqui e acolá a gente comete um deslize, não tem jeito. É por essa razão que está o sangue nos banhando, nos lavando, nos purificando. É por isso que nós precisamos do sangue para vencer. Aleluia, Jesus. Porque aqui e acolá ele nos mancha com o intuito de voltar ao velho domínio. Com o intuito de voltar a reinar sobre nós. Mas o sangue de Jesus vem. E quando o sangue de Jesus vem com o seu grande poder, ele nos lava. Agora, para isto, escute bem isso. Versículo 9. Se. Aqui está uma condicional. É por isso que tem muito crente na igreja que já está perdendo a comunhão e já está fora da presença de Deus. Sabe por quê? Porque ele não faz isso aqui. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ainda está dentro do poder do sangue. Porque o cristão precisa confessar. Se quando você cometeu um ato falho, cometeu um acidente, quer pecar, vá para a presença de Deus e confesse: Senhor, eu fiz isso aqui, me perdoa. E o sangue de Jesus Cristo vai nos purificar. É por isso que tem muito crente que eles entram na igreja e não sente mais comunhão com a igreja. E a gente não deve ficar muito atribulado com esse negócio que às vezes que tem crente que entra aqui, fica um período de tempo e já sai, já vai embora. Não precisa ficar preocupado com isso não. Sabe o que é isso? Isso é às vezes pecado que nós estamos pecando. Quando a gente é dentro da igreja, a gente não consegue ter comunhão com os irmãos nenhum. A gente se sente um estranho dentro daquela igreja. Sabe por que se sente estranho? É porque ainda não tem comunhão. O sangue de Jesus não lavou, porque a gente ainda não confessou, e a gente vê aquela coisa oculta.
E se pega uma igreja santa, você não consegue se manter. Você fica inquieto dentro dela, você fica agoniado. Ai, meu Deus do céu. Eu estou aqui, eu estou agoniado daqui. Sabe o que é isso? Fora da comunhão. Porque quando a gente quer andar em comunhão, a gente chega na igreja assim, qual é que essa igreja é? Quais são os princípios, quais são os valores? E quando a gente se adequa com aquilo, a gente não, me sinto bem. É isso que eu quero para a minha vida. Eu não quero mais viver no pecado mesmo. Aleluia. Eu quero andar agora assim mesmo. Entendeu? E a gente tem comunhão. E o sangue de Jesus nos lava. Porque a gente não é perfeito. Não é porque você aceitou Jesus que agora não vai pecar, não. Não, a gente peca, a gente erra. Mas o sangue de Jesus vem e lava, e purifica, e tira a nota, e tira a mancha, e não deixa o pecado com a sua força, com o seu poderio, reinar na nossa vida mais. E é isso que a gente tem que entender, igreja. É isso que a gente tem que entender, meus amados, minhas amadas. Que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, e não deixa mais ele dominar mais. Porque, meu irmão, o desejo, a vontade do diabo é nos possuir. Você sabe o que é possuir? Olha o que Deus falou para Caim. O desejo dele é te tomar, é possuir, é dominar. Mas você deve dominar. Então a vontade do diabo é fazer nós pecar aqui, pecar ali. Aí você vai esfriando. Irmão, se você não voltar e se arrepender e pedir perdão para o Senhor, vai chegar a hora que o diabo já vai dominar você. E você não vai ter como mais voltar. É o que acontece com muitos dos nossos irmãos. Porque eles não têm mais força para voltar. E muitos deles até confessam e dizem assim, eu quero voltar. Eu só não tenho mais força. Essa é a verdade. Eles não estão mentindo, eles estão falando a verdade. Eles querem vir. Eles sentem saudade. Mas não tem força. Por quê? Porque o pecado toma conta. Aleluia. O pecado toma conta. Por isso não julgue. Quando você vê por aí alguém desviado, afastado, meu Deus, quero voltar. Não julga, irmão, não julga. Aleluia. Não julga. Porque eles foram dominados de novo. Eles foram dominados. E é muito difícil. Entendeu? Vai exigir uma força de vontade muito grande daquela pessoa. Para entrar debaixo do poder do sangue. Aleluia. Que está à disposição dele. Ele nem sabe que o sangue está lá jorrando. Disposição dele. É só ele se humilhar, chorar, se quebrantar. Pronto. Apagado o fogo do pecado. Ele volta a servir a Deus. Mas só que ele não entende isso. Porque o diabo, através do pecado, começa a dizer, não, tu vai pecar de novo, tu vai pecar de novo. Não importa, irmão. Não importa, 1 milhão de vezes sem pecar. No dia aconteceu, se a gente faltar para ele nos perdoa. Entendeu? Mas só que o diabo coloca na mente das pessoas, não adianta, não tem mais jeito. E ainda tem uns crentes, irmão. Ainda tem uns crentes que passam, vê a pessoa lá, isso aí não tem mais jeito. E não é assim. E não é assim. Por quê? Porque Jesus derramou o seu sangue, missionário. Jesus derramou o seu sangue imaculado, nunca cometeu pecado. Para quê? Exatamente para esmagar, porque se ele comete um ato, já era, não tinha como. Por isso que o Cordeiro de Deus precisava ser tão avaliado pelo sacerdote. Não podia ter uma mancha, uma sarna. Ele não podia ter nada de defeito. Era impecável. Aleluia. E o Senhor Jesus fez exatamente isso. Ele foi impecável. Ele foi impecável. Ele não pecou. Derramou o seu sangue exatamente para nos purificar. Para dizer, você pode falhar, mas eu tenho o meu sangue. Se confessar, eu lavo, eu purifico, mas o pecado não vai dominar mais. Irmãos, o pecado lança tentáculo de tudo quanto a gente pode tentar cravar em nós para nos segurar para a morte. Isso é a morte tentando nos estragar, através do pecado que é o seu aguilhão. É a morte. Mas a vida de Jesus, ela se sobressai na nossa vida. E o seu sangue nos purifica. Afasta aquele aguilhão, tira aquela flecha, aquele dardo, aquele aguilhão da morte da nossa vida, arranca e joga para lá. Se você não vai dominar. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Isso é para quem está lavado. Abra sua Bíblia em Apocalipse. Eu vou encerrar já. Apocalipse 1. Capítulo 1, versículo 5. E outro já abre no capítulo 12, versículo 11. E a gente encerra esse texto hoje. Apocalipse 1, versículo 5
E alguém lê 12, versículo 11. Versículo. 5. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha e o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nós amamos e em seu sangue nos levou dos reis da terra. Não. Aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Esse é o texto. Aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Porque o diabo mente para nós. E quando a gente cai, quando a gente peca, ele diz assim, acabou para ti. Acabou para ti. Tu pecou, ele não te ama mais não. Não vai te perdoar mais não. Não volta para aquela igreja não, que tu não adianta mais. Vocês estão entendendo o que é o domínio do pecado? Ele coloca uma vergonha, mas tão grande na pessoa, que ela não tem, mas ela quer, mas não tem força. Vocês estão entendendo? Ela quer voltar, ela se lembra, ela sente saudade. Mas por que não vem? Porque o pecado coloca uma vergonha horrível. Ele diz, não adianta que ele não te ama mais. Aqueles irmãos não vão te amar. E para você não ter mais jeito. E aí, irmão, porque a pessoa está no domínio. Mas o Senhor Jesus diz assim para nós, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. O poder do sangue quebra a vergonha. O poder do sangue destrói essas falácias que o maligno coloca na mente da pessoa. O poder do sangue. Olha, irmão, não brinque não com isso. Glória a Deus. Não brinque não. Só quem um dia já foi envolvido é que sabe o que eu vou falar aqui. O diabo coloca uma coisa na mente da gente tão forte, que a gente olha pra gente assim, se acha mais podre, mais imundo. A gente não consegue raciocinar, nem levantar a cabeça, e nem ver que o sangue de Jesus pode tirar aquela podridão toda e jogar fora. E a gente fica tão envergonhado, que a gente parece assim que não tem mais jeito, que a gente pensa é tão hediondo, é tão nojento, que a gente olha assim, meu Deus, não consigo mais ir para tua casa. Eu sinto vergonha até de orar. Tem muita gente assim, sabe o que é isso? Domínio do pecado. Se o Senhor Jesus, amado, através do seu sangue, ele não entrar na nossa mente e no nosso coração, para dizer assim, o meu sangue, eu derramei o meu sangue, a minha vida. As pessoas fazem, sabe como? Judas Iscariotes. Foi um sentimento de culpa tão grande que o diabo plantou na mente dele. Ele disse para ele, eu não presto. Tem gente que faz assim, eu não presto, não valo nada. O melhor que eu faço é tirar minha vida. Eu não presto. Irmão, você não sabe que é o domínio do pecado. Você não sabe que é Satanás pegar o pecado e reinar na vida de alguém ao ponto dele dizer assim, eu não falo nada. A única solução para mim é me enforcar. E é por isso que nesse desespero, muita gente morre no pecado. Porque ele não sabe que tem o sangue, o poder do sangue, que pode te lavar, que pode te redimir, que pode te restaurar, que pode te levantar, que pode te colocar de pé de novo. Aleluia. O poder do sangue. O diabo mente usando o pecado para nos destruir psicologicamente, emocionalmente. Mas eu estou aqui para dizer para esta igreja do Senhor amada, que você é amado, que você é amada de Deus, e Ele derramou seu sangue pela sua vida. Aleluia! O poder do sangue, Ele te lavou você dos seus pecados, e agora você pode nessa noite, em nome de Jesus, glorificar a Deus. Aleluia! Louvar o Senhor, porque Ele te ama, e com seu sangue Ele te lavou dos seus pecados.
Capítulo 12 de Apocalipse, versículo 11. Vamos fechar aqui com esse texto para a gente orar. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, que é Jesus, e pela palavra do seu testemunho. Olha aqui as duas coisas, eu fecho com esse texto. Aleluia, o poder da palavra e o poder do sangue levou esses irmãos a vencerem, sabe quem? Satanás, que os acusava de dia e de noite. Nós vencemos o pecado pela palavra e pelo sangue. Eles venceram pelo sangue e venceram pela palavra. Eles venceram pelo sangue do Cordeiro e venceram pela palavra. A igreja amada, nós vamos vencer o pecado pelo poder da palavra e pelo poder do seu sangue. É o sangue derramado nos purificando e a palavra, aleluia, que nós guardamos no coração, que nós vamos, aleluia, aleluia, nos livrando, aleluia, da influência, da força e do poder do pecado. Fique de pé para a gente nessa noite adorar a Deus e glorificar o Senhor por esta palavra. Os irmãos querem receber uma oração, pode vir aqui à frente para a gente orar. Deus bendito.